Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Visionário. Chegamos ao nosso terceiro episódio com muita satisfação. Talk Visionário aí, que é um programa de entrevistas promovidos pela Prevision, onde a gente recebe aí uma galera super fera aí, referência do nosso mercado, para compartilhar um pouco de experiências, um pouco de conhecimento técnico e trazer aí várias novidades para quem está assistindo, né? E hoje não é diferente, a gente continua sempre puxando a barra um pouquinho para cima, a gente está recebendo um convidado super especial, super parceiro da Prevision. Eu me chamo Iebedin, hoje eu estou aqui com a minha sócia Paula Lunardelli. Né, Paulo? Acho que o nosso convidado hoje vai trazer, histórias até internacionais. Acho que isso que é a parte massa. Coisa linda. Esses dias um cliente nosso falou, tem que ser internacional, senão vira previsão, prevision. É isso aí. Legal. Satisfação estar aqui com vocês, me apresentando rapidamente. Sou Paula Lunardelli, também uma das fundadoras da Prevision, diretora da Vertical Construtec aqui da ACAT. E assim como esse grande convidado de hoje, também sou uma entusiasta e acredito muito no potencial e resultados que a filosofia Lean aplicada em obra pode gerar. Então, nosso convidado, Sérgio Kemmer, ótima tarde. Tudo bem por aqui? Muito boa tarde, hein? Muito boa tarde a todos. Prazerzaço estar aqui. Sabe, depois eu vou contar até um fato pitoresco aí em relação à minha história e à linha de balanço. Até acho que eu já contei para o Ian isso aí, depois eu conto aqui. Opa, legal. Vou deixar o pessoal na expectativa. E agora eu vou te apresentar, Sérgio. O Sérgio Kemmer é engenheiro civil, é mestre em engenharia civil com ênfase em Lean, aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e PhD em gestão da construção com ênfase em Lean, aí já international. Depois tu contas o nome da university aqui, Sérgio, para eu não me perder. Beleza. Ele trabalha com Lean Construction desde 2002, possui vasta experiência em áreas de gestão de projeto e produção, implementação do sistema Last Planner de planejamento e controle de produção, resolução de problemas, gestão visual e melhoria de processos. Trabalhou como gerente de produção e coordenador Lean na Cerro Lean Engenharia, uma consultora reconhecida como referência nacional na aplicação da filosofia Lean na construção. Voltou recentemente na Inglaterra, após quase uma década trabalhando ao lado de um dos criadores do movimento do Lean no mundo, que é o professor Laurico Scala. Inclusive, nos encontramos em Curitiba logo após a tua volta, né, Sérgio? Muita coincidência. Exatamente. Boa. Nos últimos anos, atuou como consultor Lean na Jacobs UK, multinacional, considerada pela Fortune Magazine como a empresa mais admirada no mundo na categoria Engenharia e Construção. Possui dezenas de arquivos técnicos publicados sobre gestão na construção, com ênfase na aplicação da filosofia Lean, sendo vários apresentados na Europa, América do Norte e Latina, Ásia e Oceania nas conferências anuais do International Group for Lean Construction. Muito bom, estou até cansada porque esse currículo é fantástico. Eu vou iniciar essa conversa perguntando para o nosso super entrevistado de hoje quem é o Sérgio, para tu contares sobre a tua história, formação e projetos que já desenvolveu e participou, e por que escolheu o Lean como campo de estudo. Seja bem-vindo, meu amigo. Legal, Paula, legal, Ian, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazerzaço estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que eu gosto bastante, né? Na verdade, eu sou apaixonado por esse tema aí já faz muito tempo, já faz, que nem você comentou, desde 2002 eu tive meu primeiro contato, ainda na graduação, com esse tema. E o que me chamou atenção na época foi, logo quando eu estava me formando, a construtora que eu trabalhava com obras de interesse social, né? Na época eram os programa de arrendamento residencial, a Caixa Econômica trabalhava com o PAR, né? Tinha algumas outras siglas, agora Minha Casa Minha Vida, mas me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi maneiras diferentes de fazer as coisas, né? E para mim fez muito mais sentido essa outra maneira de pensar, essa outra maneira de atuar. Então, ferramentas, né, como, por exemplo, o Last Planner, que é um sistema de planejamento e controle, própria linha de balanço, né? A primeira obra que eu gerenciei aqui, assim, como engenheiro já formado, foi uma obra de 331 casas, não me esqueço disso. E aí fazia muito sentido, né? Uma obra totalmente repetitiva. A linha de balanço, falei, caramba, esse negócio aqui faz muito sentido. E conecta muito com os conceitos Lean. E dali eu fui pegando o gosto pela coisa. E
me resolvi a me especializar no assunto, fui até Santa Catarina, tem um professor, né, tinha um professor aí, que era o professor Heineck, que é uma referência na área, e ali a minha cabeça, assim, explodiu de vez aí para o tema mesmo, falei, opa, é isso aqui que eu quero, fiz o mestrado, e aí passei toda essa história aí que você comentou, né, pela Serrolim, que é uma empresa lá do Ceará, que pratica essa filosofia há mais de 15 anos, sabe? Então, tive a oportunidade de estar implementando de implementar, né, esses conceitos, essas ferramentas nessa empresa, na área de residencial, e dali a coisa caminhou mais ainda para poder estudar mais ainda sobre isso, se especializar mais. Aí tinha um sonho antigo também de doutorado, mas aí já foi essa etapa aí já da Inglaterra, né? Então, mas partiu desse início, assim, de ver, você está numa obra que extremamente ali você tem escala e tem outras maneiras de fazer aquilo, para mim fez muito sentido e me levou para esse meio, e cá estou hoje aqui, disseminando esse tema no Brasil. Oh, coisa linda, né? E é legal que a gente agora a gente está sempre ligado, né? As filosofias do Lean, até pela linha de balanço, a gente se baseia muito nesses desenvolvimentos. E aí, quando a gente começa a falar de Lean assim, com algum cliente ou alguma consultora que é colega, parceiros, né, da área, o Sérgio cada vez mais aparece como sinônimo de Lean, assim, principalmente agora sul, sudeste do Brasil. Então já encontrei várias vezes a galera dizendo, pô, tô lendo um conteúdo daquele cara super fera lá, o tal do Sérgio Kemer. Eu falei, pô, bacana, vou ver quem que é, vou ver se eu descubro quem que é esse cidadão. Mas Sérgio, falou bastante do Lean ali. Eu acho que deve ter ainda o Lean, apesar de já ter, né, estudos antigos, vamos dizer assim, né, já vem sendo, até internacionalmente, já vem sendo colocado para rodar nas consultoras aí há mais tempo, mas tem bastante gente no Brasil ainda que talvez não conheça muito do Lean, né, o que é, o que prega, a filosofia do Lean, né, o Lean não é só Lean Construction, não é só Lean na obra, né, mas tem várias vertentes do Lean. Então, se tu puder contar para a gente um pouquinho o que é o Lean, né, o que é esse tal desse Lean aí que todo mundo fala, o que ele prega, quais são as filosofias do Lean. Ainda tem muito mal entendido, sabe, Ian, sobre o que é a filosofia, né? O Lean é uma filosofia de gestão, tá, pessoal? Às vezes eu vou em alguns lugares, o pessoal fala que o software que eu tenho que implementar é uma certificação que a minha empresa deve ter, né? Ou também o Lean Construction, traduzido aqui para o português, seria construção enxuta. Então, muitas pessoas até pensam que, às vezes, algum sistema aí que vai ser a obra seca, alguma coisa assim desse tipo, mas, na verdade, o Lean aqui é no sentido de magro, de enxuto, sem desperdício, né? Então, para colocar rapidamente e de forma bem concisa a definição, que eu gosto bastante, é entender o Lean como uma filosofia, assim, de produção, né? Que ela é baseada lá no sistema Toyota, na fábrica de carros, foi lá que foi criada, no Japão, que é composta aí de conceitos, princípios e também ferramentas. A linha de balanço é uma das grandes ferramentas aí na área da construção, que é utilizada, e daria para dar até uma aula de Lean só usando linha de balanço, dado tanta sinergia que tem, tantos conceitos Lean que a gente consegue enxergar aí nessa ferramenta. Mas seria isso, uma filosofia de gestão baseada nesses conceitos, princípios e ferramentas que visa 2 objetivos básicos: criar mais valor para o cliente, seja ele cliente externo, quem compra o produto final ali, mas também os clientes externos, dado que a gente sabe que uma construção ela possui vários envolvidos ali no processo como um todo, e onde um é cliente do outro. Então, enxergar, ter essa visão de cliente e identificar, né, o que é valor para esse cliente, como é que eu construo ali um fluxo de valor para entregar algo para esse cliente é muito importante. Mas só entregar não basta, né? Eu tenho que entregar sem desperdício. Então, esses 2 pontos. Filosofia de gestão que visa criar mais valor para o cliente, seja ele externo ou interno, mas também sem desperdício, com o mínimo de recursos. Agora, só um ponto que eu queria colocar também, que eu acho que é importante pontuar aqui, que para alcançar esses 2 objetivos que eu comentei, é fundamental ter o engajamento das pessoas, né? A gente não consegue alcançar, o Lean vai estar baseado muito nessa ideia de colaboração, engajamento, né? O trabalhador do conhecimento ali, então eu ir na obra, mas agora me interessa conversar assim com o pedreiro, me interessa ter o conhecimento do mestre de obras, me interessa ter o conhecimento dos empreiteiros. Então é esse engajamento, é essa colaboração, nesse esforço conjunto que vai fazer com que as empresas consigam alcançar esses objetivos de agregar valor e de reduzir desperdício. Então, sem as pessoas, a gente não alcança aí, não chega a lugar nenhum.
Muito bom, Sérgio. É interessante que quando a gente fala assim, e que a gente traz essas vontades, esses sonhos, né, essas missões, que bom que tu estás alinhado a uma missão que gera valor e reduz o desperdício, né? Então, eu acho que para quem está nos escutando aqui, que ainda não leu sobre isso, que ainda não se informou o suficiente e quer chegar nesses dois pontos que provavelmente é muito alinhado com o desejo da maioria das construtoras, então vale muito a pena. E voltando, fazendo um link, então, sobre missão, eu queria que tu falasse um pouco sobre a SK Consultoria, qual que é a missão, o que que ela realiza, o que que já realizou, como que é a tua visão? Boa. Bom, a SK Consultoria e Treinamento, pessoal, ela é uma empresa jovem ainda, né? Quer dizer, eu cheguei da Inglaterra aí faz 1 ano e meio, então faz pouco tempo. Quando cheguei aqui, ainda tive um processo de adaptação aqui no início. A empresa tem 1 ano e pouquinho, não tem nem 1 ano e meio ainda. Então, mas ela tem um propósito muito bem definido desde seu nascimento, que é disseminar essa filosofia, né, que ainda é pouco conhecida, apesar de ser bastante falada em alguns ambientes, ainda tem esses mal-entendidos que eu disse antes, mas a ideia qual é? Disseminar a filosofia Lean de gestão por meio de uma linguagem simples e prática, né, para que todos possam praticar, possam entender primeiro e depois praticar em seus projetos. Então é isso, é disseminar, democratizar, vamos dizer assim, esse conhecimento através da simplicidade na transmissão do conhecimento. Então, falar de forma simples, conectar, mostrar as ferramentas que fazem sentido, mostrar ali para o construtor, para o empresário, falando assim, ó, isso aqui dá pé, não é algo que é aplicado lá na Jacobs UK, né, que é uma empresa de 50 mil colaboradores. Não, eles fazem lá também, mas tem empresas pequenas aqui que fazem também, empresas médias, então dá pé para todo mundo, precisa conhecer só, e a ideia é essa da SK, é simplificar a linguagem, falar de forma que todos entendam e que todos pratiquem, no final das contas, né? Massa, massa demais. E é legal porque tu tem essa experiência internacional, né, que eu até vou perguntar daqui a pouco, Sérgio, e tu consegue trazer um pouco dessa visão, né, pô, para uma empresa de 50 mil funcionários funciona, por que que para uma de 10, 12, 15, 20 não funciona também, né? Então, eu até puxando esse assunto, a gente queria entender melhor, assim, qual que foi a tua motivação, né, de sair do Brasil, né, por que te levou a fazer esse movimento, a ficar tanto tempo fora, e como é que foi essa experiência de trabalhar Lean fora do Brasil, e aí trazer um pouco de como é que foi, o que tu viu lá que te inspirou, principalmente a tua aproximação com o professor Cosquela, né, que é uma das referências aí de Lean do mundo, como é que foi essa, acho que todo mundo tem uma curiosidade de saber como é que é o Lean fora daqui, como é que é trabalhar com essas referências aí, empresas e profissionais, né? Cara, é muito engraçado isso, porque esse lance de morar fora era um sonho bastante antigo, assim, né? Na verdade, até eu tenho 2 irmãos, né? Eles já tinham ido antes de mim, na verdade. Eu fui para lá em 2010, meus irmãos já tinham ido em 2004, já moravam lá e tal, e eu sempre quis ter essa experiência de estar morando lá fora. Mas também sempre tive o sonho de fazer o doutorado. Eu sempre gostei de estudar também, e depois que eu fui aplicando essas ferramentas e fui começando a registrar, né, lá na Serrolim mesmo, a gente já registrava as implementações e começamos a enviar. Eu comecei esses artigos, até que a Paula mencionou aí na apresentação, né? A gente aplicava as ferramentas, registrava isso, e eu comecei a elaborar artigos junto com a equipe ali da empresa, a gente submetia para as conferências internacionais, né? Desde que iniciou esse movimento de construção enxuta, ali no início dos anos 1992, 93, criou-se, inclusive até uma coincidência, está acontecendo essa semana. Todo ano tem uma conferência mundial do Grupo Internacional de Construção Enxuta, né, de Lean Construction. Então, a gente começou lá na Serrolim a enviar esses artigos e reportando o que a gente fazia, e era legal porque daí a gente pegava o feedback da galera, falava assim, não, vai por esse caminho, ou isso aqui tá bom, isso aqui é legal e tal. A gente gostou dessa balada ali, eu fui escrevendo esses artigos. Foi interessante porque, e aí é outra coisa louca, né, que você vai vendo, que você acha, pô, o Cosquela, o cara tá longe e tal. Um dia, peguei ali um e-mail, falei, deixa eu conectar esse cara aqui, e o cara sabia que você existia, porque ele já estava vendo as conferências, estava vendo que você estava publicando ali, e as pessoas respondem e-mail de vez em quando, né? Então, ele respondeu, falou, legal, tal, já viu que vocês publicaram aí, eu tive um primeiro contato. E aí falei, opa, isso aqui dá pé. E aí, em 2010, eu resolvi ir para lá, né? E aí mandei um e-mail para ele também depois, falei, tô por aqui, né? Se tiver alguma coisa aí,
e aí deu certo, que ele tinha uma vaga no grupo de pesquisa dele, e aí entrei em 2010 para trabalhar com ele, e aí deslanchei ali, assim, fiquei trabalhando um tempo como pesquisador, depois consegui ali uma bolsa de estudos para poder fazer o doutorado e permaneci esse tempo todo com ele. Mas apesar de ser uma referência, né, mundial, assim, um cara super conceituado, é um cara super doce também, bem acessível, e que sempre deixou as portas abertas lá, muito bacana, e tem um carinho muito legal pelo Brasil também, já veio para o Brasil várias vezes, conhece bastante aí, das empresas de construção. Convidar ele para conhecer a Prevision. Exato. Pode convidar que ele vem, sim. Se ele estiver no Brasil, ele vai adorar. Legal, satisfação. Fazendo um link aqui, então, a tudo que tu vistes lá fora e essa trajetória, eu acho que esse primeiro passo é importante, né, Sérgio? O não a gente sempre tem, né? O importante é ir atrás do que a gente realmente quer. Então, perdão? Não, é isso aí mesmo. Não, a gente já tem, você manda e hoje está muito próximo, né? Você consegue contactar quem você quiser, então tem que tentar. Exatamente. E aí o link é para qual foi a tua motivação de retornar para o Brasil, né? Costela bem e tal. O que o Sérgio viu em voltar e como que tem sido a tua readaptação, né? A essa aplicação dessas experiências aqui no Brasil também. Tá, teve algumas motivações aí, né? Uma delas foi o fato também, foi o fato de eu ter feito esse trabalho lá com uma bolsa de estudos aqui do Brasil, então eu também tenho o compromisso de voltar para cá assim que terminasse o estudo, para poder retribuir esse investimento através da divulgação do tema aqui no Brasil. Tem a questão familiar também, que já estava quase 10 anos fora, então foi também uma boa retornar para cá e retomar alguns contatos aqui, foi interessante, mas esse aspecto de retribuir o conhecimento e disseminar o tema no Brasil foi que também me chamou muita atenção, assim, falei, pô, tá na hora também de voltar lá e retomar esse tema, que eu gosto bastante, que eu já vinha fazendo aqui, então, disseminar o tema, como eu falei, através dessa linguagem simples, para que todo mundo possa praticar. No fundo, eu quero que mais pessoas pratiquem, né? Então, eu achei por bem estar aqui e disseminar isso aqui. A adaptação tem sido um processo interessante, né? Tem sido boa, eu considero. Eu procurei conversar com pessoas, né, que eu conheço, então tem até um outro parceiro, que eu sei que é parceiro de vocês, o Bernardo, né, que é da Climb também, a gente fez alguns projetos junto, os meninos lá, os caras são super gente boa também, a empresa super bacana, então fui me conectando no ecossistema, sabendo ali quem estava fazendo o quê, dali soube também de vocês, acho que até, na verdade, não sei nem se foi o Bernardo, mas acho que foi um construtor de Londrina que me comentou, acho que eu vou dar uma olhada nisso, na época acho que era o Willob ainda, não sei. É verdade. Mostrou, aí fui dar uma olhada, e aí eu conto o caso pitoresco aí da linha de balanço, né, eu sempre usei linha de balanço, sempre fiz ela no Excel, né, eu sempre, já fiz acho que até desenhando na mão, e quando eu vi, falei, caramba, tem uma ferramenta, tem que ver isso aí, né, e aí fui pesquisar mais, e o interessante desse fato pitoresco, né, que todos os artigos que eu escrevi, o primeiro artigo que eu escrevi na vida, que ainda na UFSC, acho que, se eu não me engano, é um artigo de 2005, foi publicado num congresso chamado TIC. Tem um congresso que chama TIC, que é Transformação da Indústria... Não, Tecnologia da Informação na Construção. Uhum. Realizado pela USP ali, pelo professor Toledo. Hoje, acho que não sei se ele está lá ainda. Uhum. E o título do artigo era Controle Eletrônico de Obra por Linha de Balanço, que era uma proposta de software, na época eram daqueles palm tops com canetinhas, que ia na obra e clicava lá para poder retroalimentar. Acho que até te mandei talvez esse artigo, Ian. Mandou sim. Foi o primeiro artigo, que era uma ideia de criar uma ferramenta para poder fazer linha de balanço que tivesse um aplicativo que fosse na obra e a pessoa pudesse registrar esse tipo de coisa, sabe? Então, achei interessante quando eu vi aí, falei, não, deixa eu dar uma olhada. E aí, por isso que me interessou bastante. Então, tem sido bem legal, porque tá um movimento interessante na construção, né? Muitas startups, a gente bacana, querendo desenvolver coisas, muitas ideias. Eu tô gostando bastante. Massa. E falando desse artigo, eu não vou lembrar, né, de cabeça, mas com certeza eu devo ter esbarrado nele na hora de fazer o meu TCC, com certeza. Porque o meu TCC da faculdade foi justamente sobre a Prevision, né? Foi o momento que a gente estava começando a empresa ali, então com certeza eu devo ter esbarrado, deve ter dado uma lida até antes da gente se conhecer, né, Sérgio? Mas pois é, você vê, ó, de repente, se a gente trombasse ali no RU, de repente... então, quem sabe, né? Casualidades da vida.
Que a gente continue se trombando bastante, né, Sérgio? Isso que Com importa. certeza. Que importa. Mas, Sérgio, aí depois, né, desse retorno para o Brasil, acho que tu falou que a empresa, a Sky, ainda é uma empresa nova e tudo mais, mas a gente sabe que tu está super envolvido aí no mercado. Como é que, se tu puder trazer assim, um paralelo, né, de como é que está o Lean no Brasil hoje versus como é que está fora, trazer um panorama de como é que está o uso da metodologia aqui, né, comparado com o que tu já viu, e para a gente ver como é que está o nível da galera por aqui, assim, o que tu tem enxergado? Cara, tem crescido o interesse, assim, quando eu saí em 2010, né, a pergunta que eu sempre fiz, fala, caramba, meu, esse negócio faz tanto sentido, por que tanta pessoa, tão pouca empresa procura saber sobre isso? Sempre foi uma dúvida minha, sabe? Voltando agora, eu percebo que tem mais pessoas interessadas, não no nível que eu acho que poderia ter, então eu acho que ainda tem um grande caminho aí, né, de evangelização, né? Eu pareço um padre rezando essa missa aí todo dia na internet e com as empresas, conversando. Sou um evangelizador desse tema aí, mas porque eu acredito, eu acho que tem muita gente ainda que precisa saber, tem pouca gente ainda que ainda sabe, mas melhorou, se desenvolveu mais. Eu acho também que iniciativas como a de vocês aí, que trabalham com uma ferramenta, que tem alinhamento, que tem sinergia com a filosofia, acaba despertando o interesse da pessoa. Isso aqui, mas tem sinergia com o Lean, então as coisas vão agregando, né? Então, tá melhor. Eu acho que o nível de desenvolvimento do que eu via lá em 2005, 2009, 2008, ainda tinha muito pouca empresa, eu acho que ainda tem pouca, na minha visão, mas cresceu, e cresceu principalmente, acho que isso é um negócio legal, né? Cresceu o interesse, pelo menos. Então, vamos dizer assim, eventos, né, ou publicações, ou tem cada vez aumentado mais. Lá fora também, tá, Ian? O paralelo que eu faço, assim, cresceu o interesse. Eu costumava frequentar lá na Inglaterra também todo ano, tem lá um chapter, né, que eles chamam do Lean Construction Institute, que originalmente foi criado nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, em outros países, eles têm o que eles chamam dos chapters, né? Então, lá na Inglaterra, eles organizavam uma vez por ano também uma conferência ali de construção nessa área, e o que eu percebi, assim, ao longo dos anos, frequentando a conferência, que cada ano tinha mais gente. Cada ano tinha mais gente apresentando, cada ano tinha mais empresas participando. Então, para mim, é algo que só tem ganhado mais tração aí dentro da indústria, tanto aqui como lá. Talvez lá tenha ido um pouquinho mais, mas acho que em ambos os casos, se a gente olhar a curva aí, acho que são duas curvas ascendentes aí em termos de interesse e também de aplicação. Legal, maravilha. Eu acho que falando de aplicação, o Sérgio, ele é tão engajado, tão conectado, que ele fica sempre levantando a bola aqui para a próxima pergunta. E falando de aplicação, né, Sérgio, que é o que a gente quer no final das contas, né, que traz toda essa evangelização para que as empresas consigam colocar na prática, né? Então, queria uma dica tua aí de por onde as empresas devem começar e trazer aí algumas experiências e conselhos para as empresas que estão no início dessa jornada. Tá, legal, boa pergunta. Assim, ó, pessoal, acho que tem duas palavras, eu sempre comento isso, duas palavras de ordem na minha visão, assim, para quem quer começar. Aprender e praticar, né? Se ficar só aprendendo também, só lendo lá os papers e tal, e livros sobre o assunto, e ficar demorando muito, acho que também tem que aprender, sim, os conceitos, é importante, para poder saber o que está fazendo, e evitar o que às vezes também acontece, tá? E aí um cuidado que eu coloco para quem está assistindo aqui, cuidado, às vezes, implementar só uma ferramenta de forma isolada e achar que aquilo é Lean. Não é. O Lean, na verdade, ele é um sistema que é composto de vários, como eu falei, princípios, né? Então, quer dizer, envolve questão de melhoria contínua, agregação de valor, né? Fluxo contínuo. Então, tem uma série de diretrizes ali, de elementos norteadores que vão nortear mesmo a nossa ação prática no dia a dia. Então, entender os conceitos é importante para evitar a gente implantar uma ferramenta de forma isolada e depois não ter o resultado que a gente espera e aí acabar até culpando a filosofia, falar, isso aqui não funciona. Quando, na verdade, a maneira que foi implementada que pode ter causado ou não ter surtido o efeito esperado. Então, aprenda, estude, entenda os conceitos, entenda pelo menos a lógica da coisa e já procure aplicar, já procure praticar. Então, a prática também ela traz aí a experiência, né? Então tem um elemento muito de experimentação, vai errar, vai tentar, vai entender por que errou, identificar a causa raiz, discutir com o time.
E também outro elemento que tem que ser colocado aqui, para o pessoal entender, que o Lean ela é uma filosofia no sentido que ele muda a mentalidade, precisa mudar a mentalidade das empresas, na maneira como ele se relaciona com os trabalhadores, né, com os colaboradores. Então, não é mais aquela ideia numa obra hoje, pessoal, ainda existe isso, tá? E talvez até muito, de comando e controle, onde tem aquela visão do gerentão sabe tudo e que ele pensa e os outros fazem. Isso aí não funciona, não é essa maneira que a gente vai conseguir agregar mais valor, reduzir desperdício, que são aqueles objetivos que a gente falou lá atrás. Então, tem uma outra visão, né, um outro perfil aí de líder aí que enxerga o trabalho como um trabalho colaborativo. Então, eu gosto muito dessa ideia também de mudar a mentalidade. E aí tem um cara que eu conversei lá na Inglaterra ainda, quando eu fiz uns estudos, também uma outra área que eu gosto bastante é Design Thinking. E ele falava assim, né, pô, você não pode pedir para as pessoas mudarem seus comportamentos sem introduzir novas maneiras de trabalhar. Eu gosto dessa ideia. Você quer que o cara mude o jeito que ele comporta, ali você tem que trazer uma outra. Então, quer dizer, quando você traz o Last Planner para a empresa aplicar, né? Então, quem vai começar? A Paula perguntou, como é que começa? Então, aprende e pratica. Tá, mas se você quer praticar, começa por onde? Começa estabilizando a produção, aplica, de repente, o Last Planner ali para estabilizar o teu processo, para você começar a conseguir executar conforme o planejado, sabe? Então, aquela ferramenta ali, ela traz consigo uma série de conceitos, uma série de elementos que vai fazer você mudar o comportamento, porque no design dela, ela já estabelece que você tem que ser colaborativo, que você tem que entender problema. Então, eu acho que é por aí. Aprender, praticar e mudar a mentalidade. Buscar sempre entender que é uma outra maneira de enxergar as coisas. Fantástico. Aí a gente começa a ver similaridades até no nosso dia a dia, né? Aqui a gente, apesar de a gente é inserido no setor de construção, né? Somos aqui todos engenheiros, eu sou engenheiro, a Paula é engenheira. A gente começa a ver, a gente não constrói, né? Mas a gente está próximo dessa galera que usa Lean, tem essa filosofia, a gente vê que é a mesma coisa quando a gente adota aqui dentro da Prevision, né? Saber qual que é o problema, se preocupar muito mais com qual é o objetivo no final do que efetivamente com o caminho que vai ser trilhado até ele, né? Muita experimentação no meio do caminho e de errar rápido, aprender rápido, né? E que o feito é sempre melhor do que o perfeito. Né? Eu acho que o ponto máximo, assim, de tudo que tu falou, e dá para ver bastante, né, Sérgio, é o foco nas pessoas aí nesse meio do caminho, né? Então, totalmente. Eu acho que essa mudança de mindset é sempre necessária, e é sempre isso quando a gente sai dessa zona de conforto. Acho que o Lean provoca muito isso, né? Essa saída da zona de conforto da empresa, das pessoas, dos profissionais, da hierarquia. Acho que todo mundo se sacode um pouco, assim, então acho que isso que é o mais legal. E o foco no resultado, né? Acho que esse que é o mais... Também. Só fazer um ganchinho rapidinho, Ian, em cima do que você falou, que eu acho também que é legal, tá? Para quem assiste, isso eu sempre falo também. Cara, esse negócio, né? A gente vai nas obras e o cara fala, vou tocar a obra. Eu não gosto muito desse termo tocar a obra. Eu acho que a gente tem que ser gestor de obra. Né? Usar ferramentas. Tem conceito que já está consolidado em outras indústrias, que já dão resultado. Para que você vai ficar tocando ali no empirismo, no sentimento? Então, vamos usar a engenharia de fato, vamos valorizar o profissional, sabe? Tornar esse negócio mais gostoso aqui. Porque você vai passar 8 horas, 10 horas do seu dia a dia, sabe? Estressado, sem qualquer propósito, sem conexão com o que você está fazendo. Então, não faz sentido, sabe, para mim. Então, eu acho que para muita gente também. Então, tem que conectar. Eu acho que o Lean traz esse propósito ali, que é uma coisa que você falou. Legal, você está apaixonado pelo problema, quer resolver aquele assunto, quer interagir com as pessoas, está valorizando, no fundo, para mim, a profissão. Exato. Quando a gente começou a Prevision, eu lembro que a Paula falava muito isso, tocador de obra não é isso, né? Isso é um desvalorizar total todos os anos que a gente passou. Tem gente que passa mais de 5 anos, né, cara, no meu caso, na faculdade, e aí, para no final virar tocador de obra, acho que isso aí não tá cara, com nada no final das contas. Esses mitos, né, que obra é assim mesmo, não sei o quê, pô, tem que mudar. Vamos mais, aumentar nossa autoestima. Vamos se elevar, né? Quando a pessoa fala que é um gestor de obra, pô, é outro nível, né? Falar que é um tocador de obra é se regular por baixo, né? Falar e praticar também, né? Falar e praticar, exato. Mas, Sérgio, ali tu comentou, né, da tua história que tu teve passagem pela Serrolim, é uma empresa que a gente conhece bastante aí, referência, na própria Jacobs, né? E até agora, nos últimos meses aí que tu vem trabalhando, a gente tem visto teu trabalho super legal. Se puder compartilhar, e a galera gosta muito de saber, né, qual que foi o case de sucesso, assim, que tu viu, que foi o que mais te chamou a atenção, o que tu mais gostou, ou que foi o mais de sucesso que tu participou? Como é que foi? Cara,
Posso dar um break aqui ao vivo? Posso dar um break ao vivo? Eu tenho falado da Terrolim, eu quis trazer aqui, porque nesse momento eu recebi uma mensagem do Nelson da Hype, com uma dashboard consolidada lá, com visão, curvas de valor agregado e tal, então eu gosto de também trazer resultados aqui de perto. Mas, Sérgio, fique à vontade para trazer os seus cases aí, só trazendo luz para coisas que a gente já fez aqui perto em conjuntos também. Sim, sim. Não, então, o Nelson aqui de Curitiba, né, da Hype, é uma empresa também super moderna aqui. Primeira vez que eu fui na Hype, fiquei impressionado, né, a cultura que os caras têm, é uma empresa diferente, você não pode negar. Você vai lá, eles têm uma outra maneira ali de pensar, de agir, uma turma ali muito, muito moderna, ali, que trabalha muito bem, assim, que está buscando sempre melhorar. Então, acho que por isso que deu bastante alinhamento ali entre a gente. Eu acho muito legal o trabalho que eles fazem. Ali é um caso, né, também de empresa jovem que está procurando encontrar o seu caminho ali, a maneira melhor de fazer as coisas. Então, é essa vibe que a gente quer, né? Pessoas que querem melhorar. Então, a Hype está fazendo isso, mas está no início da jornada, né? A Serrolim, por outro lado, já está aí com 15, 16 anos de aplicação da filosofia. Então, lá foi um case interessante também. É interessante, na verdade, não foi, mas pelo lado da sustentabilidade da implementação, que é uma parte difícil, né? Vocês têm negócio aí, sabem que, assim, você alavancar um negócio ali é uma coisa, mas depois você manter talvez seja até mais difícil do que a primeira tração que você dá. Eu acho que o Lean também traz muito isso, essa ideia de, implementei, tem aquela, vamos dizer assim, animação inicial ali, onde você mexe com as pessoas, e aí vem o ponto de você saber o que está fazendo, os conceitos estão sendo aplicados, as pessoas que estão participando entenderem isso, para poder prolongar. Então, a Serrolim um bom caso nesse sentido, porque soube levar isso por mais de uma década, já está aí mais de 15 anos, eu acho que tem que ser, é louvável, sabe? Tem que ser reconhecido. Fora do Brasil, cara, tem alguns casos legais, assim, sabe? Vou colocar aqui, por exemplo, na Califórnia. A Califórnia é um grande centro aí de Lean no mundo, né? Eles foram sendo sempre pela necessidade também. Não sei se sabe da história ali, por exemplo. Muita coisa na Califórnia foi criada ali na época, na questão da área de saúde, dos hospitais. Tem muito case na área de hospitais. E qual que era a sacada lá? Tem uma grande empresa lá que gerencia vários hospitais, que é a Sutter Health, que eles... Em 2004, se eu não me engano, não sei que ano que foi, no começo dos anos 2000, o governo ali americano, ele estabeleceu, ali principalmente na Califórnia, né, tem aquela falha, acho que é San Andreas, se eu não me engano o nome, que ali tem muito terremoto. Então, ali, os hospitais, ali, a infraestrutura deles, elas têm que suportar, pelo menos o terremoto, até um certo abalo sísmo ali, não sei qual que é a escala, mas eles tinham, assim, para resumir, tinham que revisar o seu portfólio ali de prédios e tal para sustentar. Se der um terremoto, mega terremoto, pelo menos os hospitais têm que ficar em pé. Então, isso levou aquele setor ali a falar, bom, a gente tem aqui, então, um grande desafio de construção ou de remodelação, de mexer aqui, vamos dizer assim, eu não lembro agora, se era um portfólio de bilhões de dólares que eles iam ter que programar, executar e remodelar, enfim. E aí eles comentaram, bom, já que a gente vai ter que fazer essa mega operação, vamos fazer de um jeito mais eficiente, sabe? Então, ali geraram muitos estudos de caso, assim, desde a aplicação de ferramentas até desenvolvimento de novas abordagens, como, por exemplo, uma que tem lá fora hoje em dia, que está chegando aqui também, ou pelo menos eu já vi, não vi aplicado ainda, mas já sei que tem pessoas talvez estudando, que é o Integrated Project Delivery, né? Você fazer um contrato onde você traz todos os participantes do contrato para compartilhar ganhos e perdas, muito na ideia de tirar aquela visão de silo, que ainda é muito característica da nossa indústria, né? Uma visão fragmentada, onde cada um faz o seu e passa para o outro. Então, por que não criar um contrato que traz todo mundo no mesmo balaio aqui, né? E a gente compartilha nossas dores e sucessos, né? Então, o pessoal entender que o projeto é mais importante do que as partes. Eu acho que isso que é ideias desse tipo que foram sendo trazidas ali naquele grande esforço que foi feito lá no início dos anos 2000 e que ficou, né? Então, foram desenvolvidas ferramentas, foram desenvolvidas essas abordagens de contratos, ideias, experimentações, mas mais do que isso, acho que ficou legal de grande legado, assim, desse caso ali, foi a construção de um ecossistema de empresas, pesquisadores, profissionais que se desenvolveram e aí desenvolve o setor como um todo, né? Que legal, um verdadeiro berço, né? Interessantíssimo, muito bom. Tem interessante.
Eu gosto muito dessa questão do compartilhamento e dos clientes internos, né? A gente que trabalhou bastante com obra percebia muito essa questão de que um sai, larga e joga para a mão do outro e pouco importa a forma como ficou, ele vai seguir, não vai, né? Então, do projeto como um todo, isso a gente que tirou um pezinho da construção civil para colocar na tecnologia, percebe que o compartilhamento, o give back, sabe, essa vontade real de mudar e de ajudar, felizmente a gente sente isso todos os dias e gosta de contribuir bastante. Então, até fazendo um link sobre isso, e achei muito engraçada a história da Hype aqui, que é um dos exemplos, né, Sérgio, a gente já tem até interagido com outras empresas também, vocês muito mais próximos lá na ponta, mas a Prevision como uma tecnologia de apoio. Eu queria te trazer uma pergunta, né? Como que a tecnologia e as inovações que vemos no mercado hoje contribuem com essa jornada Lean dentro da empresa, né? Como que é a tua visão, diante de tudo que a gente conversou, que são as pessoas, que é a cultura, que é esse olhar para o todo, mas Sim. Como que elas podem facilitar essa entrada? Facilita bastante, porque ela traz mais eficiência, né, para certas coisas, que eu te falei, eu vou usar o caso da linha de balanço, né, por causa aqui da Prevision, porque eu sempre fiz isso à mão, né, então você ficar fazendo à mão ali, e não ter uma ferramenta que te ajuda a conectar, ou conectar diversos setores, ou integrar, ou facilitar a comunicação com outros departamentos, ou empresas, ou pessoas, eu acho que só tem a ganhar, né, então vocês sabem melhor do que eu aí, existe um ecossistema grande hoje aí de Construtex. Eu participo aqui, primeira coisa, na verdade, até acabei esquecendo de mencionar, eu acho que vale a pena colocar. Tem ecossistemas de inovação sendo criados aí no Brasil todo, né? Na construção também. Então, aqui em Curitiba, eu faço parte do ecossistema de inovação daqui, tem várias empresas participando, a Hype também participa lá, mas a ideia é essa de compartilhamento, né? Então, quer dizer, você vai lá, você fica sabendo que o cara... A Paula até foi lá um dia também, né, Paula, conversar com a gente. Então, às vezes, o cara nem sabe que existe ali uma ferramenta que, de repente, ele até precisa, e aí traz para a empresa, ele já passa a utilizar. Então, acho que é muito legal isso. Então, para mim, funciona bem. O cuidado único que eu faço, aí, uma ressalva que eu faço sempre para as empresas é, né, antes de dar o passo ali até na digitalização, né, a gente conversa muito sobre isso, e eu lembro até do evento de vocês do ano passado, que teve um painel que foi com o pessoal lá da Porsche, do Lean Institute Brasil, em que se comentava da importância de você entender os seus processos e deixá-los enxutos, para poder depois dar o passo de digitalizá-los, no intuito de evitar a digitalização do desperdício, né? Daí estaria amplificando ele. Então, por isso que é interessante também combinar essas duas coisas. Eu acho que tem aquele tripé, né, de pessoas, processos e tecnologia. Se não entender esses três lados de forma equilibrada, corre-se o risco aí de você ficar meio manco na empresa. Quer dizer, você traz a tecnologia, mas não treinou as pessoas, não engajou essas pessoas nesse movimento, vai dar problema. Se o processo também não estiver bem refinado, bem azeitadinho ali também, pode te dar alguns tropeços aí ao longo da sua caminhada. Então, olhar para esses três fatores de forma equilibrada, para mim, faz muito sentido, sabe? Fantástico. Eu aproveito para lembrar também, né, a Hype participou recentemente de um webinar com a gente, né, Sérgio? Eles contaram toda essa trajetória deles, de como é que está sendo a implementação do Lean dentro das obras. É uma história muito legal. A Luísa traz ela em vários detalhes de como que está sendo. Não escondeu nenhum desafio, né? Então, convido aí a galera que estiver assistindo, se quiser conferir lá no nosso canal, tá lá. Foi um dos primeiros webinars que a Prevision fez, apresentando esse case aí da Hype, que é bem legal mesmo, uma galera lá muito massa. Só um gancho rapidinho em cima disso também, né? Eu promovi uma jornada de Lean Construction há algumas semanas, né? Na internet, trouxe algumas empresas, trouxe a Andrade Gutierrez, trouxe a Serrolim, e convidei a Hype também, né? Convidei a Hype porque, assim, muitas empresas gostaram até da apresentação da Luísa, porque se identificaram, assim, aquele início de jornada, né? Então, como é que eles estão fazendo e tal. E outro aspecto também que é legal, se conecta com esse mundo novo que a gente está. Lá na Hype, na verdade, é bom deixar claro aqui, o consultor lá é a Climb Consult, né, do meu amigo Bernardo, né? Só que a gente é parceiro, apesar de ser concorrente em alguns projetos, a gente também é parceiro. Então, acho que a ideia hoje também de compartilhamento, vamos dizer assim, de abundância, é que ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Eu acho que a gente pode trabalhar junto, pode fazer coisa quando der, quando não der, e assim vai.
Boa, fantástico, é isso aí. A gente tem um lema bem legal na Prevision aqui, que é a gente faz uma construção civil melhor juntos, né, Sérgio? Acho que esse é a Exatamente. pegada. O... E aí tu falou ali, Sérgio, desse tripé, né, desse triângulo, processos, pessoas, né, tecnologia e tudo mais. A gente focando nessa parte de pessoas, a gente já falou bastante aí durante a conversa, mas dando um foco especial nisso, se puder trazer um pouco de enfatizar e qual que é o papel das pessoas, né, nessa jornada Lean, o papel da liderança nisso, né? Tu falou ali que o próprio líder tem que se desconstruir e se reconstruir, né, nesse processo. Então, se tu puder trazer para a gente aí com um pouco o Lean sob essa ótica, assim, o que você tem para Cara, dizer? esse é um ponto central, eu diria aí, tá? Desenvolver pessoas tá no centro ali do Lean, sabe? Tem que ter um outro perfil aí de líder, né? Eu tenho tentado também ler coisas sobre liderança, sobre gestão, e tem que ter um novo modelo aí de liderança, um novo modelo de gestão. Como eu falei, eu acho que o Lean ele veio em contraposição a esse modelo arraigado, antigo, de comando e controle, né? Quer dizer, eu penso e vocês fazem. Não é muito assim agora, quer dizer, tem que dar mais autonomia, tem que estar apoiando, tem que ser, na verdade, um facilitador ali dentro da empresa. Então, o líder tem um papel fundamental, sabe? Às vezes, as coisas, sabe, às vezes, coisas sutis. Eu vou em empresas, às vezes, fazendo as consultorias, e até oriento, assim, faço até um processo meio de coach ali com os líderes, às vezes, assim, ó, vamos para uma reunião agora, nós vamos fazer uma reunião de brainstorm, você é o líder, você é o último a falar. Você não vai aqui querer enviesar a turma. Por quê? O pessoal vai, às vezes, nessas reuniões, tem um líder ali, se o líder começa a dominar a reunião, a turma se inibe. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas falem. Então, eu assistindo outras pessoas que trabalham com inovação, elas falam isso também, né? Então, o líder é o último, ele está ali, na verdade, mais para provocar, para fazer as pessoas falarem, né? Principalmente na construção, que é ainda bastante tradicional, um ambiente conservador, os operários, principalmente, ainda, acho que nunca foram convidados, até é interessante, eu comentei isso hoje, até em uma consultoria que eu estava fazendo, quando você convida, às vezes, o operário a primeira vez para ele vir ali numa reunião de planejamento, ele chega até tímido na reunião, né? Ele senta longe, né? Nunca chamaram ele para ir ali. Você falou, aqui, cara, chega aqui, me dá um abraço aqui, vamos nos entender, sabe? Senta aqui do meu lado, eu quero aprender com você aqui. Então, ele tem que demonstrar respeito, tem que engajar. Se ele for lá no campo com aquele olhar de fiscalizador, de que está ali querendo encontrar um erro e tal, você já desconectou da pessoa, ela não vai se abrir para poder discutir o problema, entender a causa, que é onde a gente quer chegar. Então, tem uma sutileza ali que os líderes têm que prestar atenção e dar essa direção no sentido, olha, mudou aqui a mentalidade, agora somos nós e não eu, e vamos junto, entendeu? Se não mudar isso, aí realmente não atinge o objetivo do Lean na sua essência máxima. Vai aplicar uma ferramentinha ali ou outra, mas não vai ser Lean, porque Lean não é ser o departamento, né? Outra coisa importante colocar. Não tem aquele negócio de um departamento de melhoria contínua e tal, que a ideia é que aqueles caras são os gênios e aí todo mundo faz o que eles mandarem. Pelo contrário, a ideia é engajar todo mundo e aí você ir capturando ideia de todos e isso crescer todo mundo junto. Mas como é legal, né, Sérgio, assim, olhando para o tanto que as coisas já mudaram, né, olhando lá para 2004, quando a gente quase se encontrou aqui pela Universidade Federal, eu lembro que eu sentia um vazio muito grande na época da faculdade, assim, sobre falar sobre transformação, falar sobre impacto, assim como tu falasse Sim. sobre o retorno, né, para a sociedade. Poxa, eu estava estudando numa universidade pública, eu nunca entendi Sim. aquilo como free. Eu sempre entendi aquilo como a sociedade me ajudando a ter aquela oportunidade, né? E a definitiva, e eu me sentia responsável por isso, mas como a gente vê que a velocidade da transformação está muito diferente, né? Vou falar agora do setor, mas também essa visão para as pessoas e essa nova visão do líder, como isso, com certeza, vai mudar muito o nosso mundo, né? Eu acho que Total. Cada conversa, é lógico que a gente também está muito próximo, quem tem o mesmo objetivo acaba se conectando, né? Nem todos percebem dessa forma, mas o movimento é muito grande. Os dispostos se atraem, né? Os dispostos, exatamente. Os dispostos se atraem. E aí, o que eu queria te trazer aqui, te perguntar, é como que tu vê
o papel e o impacto do nosso setor para a sociedade com essas novas práticas, filosofias e inovações. Como tu percebes nesse novo contexto? Nossa, foi um impacto imenso, né? Impacto não só assim, dá para analisar em várias dimensões, mas o fato da gente perceber realmente, quer dizer, tem um impacto, lógico, da força do setor da construção, né, que é responsável por mais, acho que 10% do PIB. Então, a gente vê que a gente impacta muita gente, tem muita gente aí nessa cadeia. Então, tem um impacto gigante nesse aspecto, né? Tem um aspecto também social, que nem você comentou antes, né, Paula, que é muito importante também. Então, a gente hoje está discutindo coisas que antigamente não era discutido. Quando eu falo antigamente, nessa época, quer dizer, a gente pega a norma de desempenho, ela começou a validar agora, valer agora em 2015, 2016, entrar em ação, né? Quer dizer, e a gente produzia casas aí para o social, aí, vamos dizer assim, interesse social, de que jeito, né? Que casas eram essas? Será que elas eram casas quentes, duráveis? Né? Então, quer dizer, a tecnologia, a maneira, o bem fazer, né, fazer melhor ali, só tem a agregar para todo mundo. Então, para mim, o impacto é gigantesco, assim, não só no aspecto, lógico, da questão financeira, econômica do país, mas no aspecto social, assim, de você entregar um produto melhor, sabe? Entregar algo que faça mais sentido, respeitar quem trabalha ali, quer dizer, também questão de saúde dos operários, questão de facilidade, produtividade ali da indústria como um todo. A gente sabe, né, várias apresentações aí de Lean, muitas vezes o pessoal começa mostrando aquele velho gráfico conhecido da produtividade que faz décadas que fica se arrastando. Até quando, né? Será que não é possível que esse negócio não vai para frente? Então, tá um movimento interessante e eu acho que vai impactar nessas várias dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social, né? Dimensão também, a gente vê, tem bastante pesquisa também sendo desenvolvida na área, que é importante, está se conectando. Aí outro ponto que as empresas devem explorar mais, na minha visão, essa conexão com a academia e tentar entender melhor aí como é que dá para fazer esse jogo. Então, para mim, impacta positivamente em praticamente todos os setores. Eu não consigo pensar aqui algo negativo, você fala assim, pô, isso aqui vai ser ruim. Acho que não. Claro que vai ter uma transformação, que nem você falou, a gente está tentando se entender agora, né? Principalmente nesse momento de pandemia, e como é que as coisas vão funcionar. Mas eu vejo só pelo lado bom, assim, eu acho que tem trazido um bom desafio aí para todos os empresários aí, todo mundo que participa. Muito bom. Só complementando rapidamente, antes de eu Ian fazer a última pergunta, eu acho que é bem essa questão, né, do impacto no tripé, na sustentabilidade de uma forma equilibrada, né? Então, o impacto no ambiental também é uma coisa que a gente percebe muito, né? Bem lembrado. Deve saber que grande parte dos recursos naturais vão para a construção civil, que o desperdício, sim, né? Agora falando de desperdício, é muito, sim, grande, né? E que praticamente 50% dos resíduos urbanos vêm da construção civil. Então, é uma coisa que eu fico angustiada desde a época da faculdade, participando de planos de redução de resíduos, demos palestras na época ainda que trabalhava junto com o Ian na construção sobre cases de sucesso nesse sentido. Então, é sem dúvida um setor que, se por um lado a gente percebe que tem muito a melhorar e às vezes isso dá aquele cansaço, né, Sérgio? Por outro lado, sim, as oportunidades são muito grandes e tudo que a gente faz de diferente aqui tem um impacto muito grande, muita gente, né, no meio ambiente, e querendo ou não, o impacto econômico é importantíssimo. A gente vê hoje como é importante para a gente conseguir seguir com muita qualidade. Vai lá, Ian. Com certeza. Não, até complementando, né? Acho que o setor de construção ele é desse tamanho, né? Gigantesco, como a gente enxerga. Ainda, e a gente sempre fala isso, né? Ainda é um mercado tradicional e muitas vezes as pessoas veem ele um pouco como retrógrado, mas tem muita coisa boa sendo feita, né? Tem muita gente legal aí entrando no mercado, muita empresa nova, muita gente querendo se reconstruir, querendo se renovar. Então, cada vez mais a gente encontra cases, exemplos de sucesso, de inovação, e inovação não necessariamente só aplicação de tecnologia, mas novos modelos de negócio, novos modelos de construção, de produção, né? O próprio Lean é um exemplo. E acho que o tamanho do mercado ele gera um número de oportunidades igualmente, né,
proporcional, assim. Então, Sim. ao mesmo tempo que ele tem toda essa, né, todo esse apelo aí da construção, ele tem um leque de oportunidades aí para ser feito, para fazer coisa melhor, né? Que é vastíssimo, assim. Então, acho que isso que é bacana. E até indo para nossa, infelizmente, para nossa última pergunta da conversa, a conversa estava muito massa aqui. Sérgio, queria que tu deixasse uma mensagem final aí para a galera, trazendo um pouco de conselhos, né, visões aí, um pouco das tuas, dessa tua experiência e trazer um pouco para o pessoal que está começando no mercado de construção, está começando a empreender, enfim, né, que tá aí começando uma nova carreira, às vezes, né, está se reinventando. Que conselhos que tu pode deixar para esse pessoal, assim, para a galera que está assistindo a gente? Beleza, Ian. Eu acho assim, ó, primeiro que precisa, né? A gente precisa mudar. Primeiro tem que ter essa noção que é preciso mudar, tem muito ainda desperdício. Eu comentei agora há pouco nessa questão da produtividade, que ainda se arrasta. Então, assim, ainda tem, o desperdício ainda é alto, não falei dos dados aqui, mas quem média o desperdício nas obras, a gente vê ali que tem, quando eu falo desperdício, tá, pessoal, quem está assistindo aqui na visão Lean não é somente o material, mas também tempo, espera, superprodução, enfim, não vou entrar aqui nos tipos de desperdício, mas quando a gente vai ver olhar a literatura e ver algumas obras, a gente vê que realmente o tempo ali que não agrega valor dentro de uma produção ainda é alto. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Nossa grama está muito alta, precisa ser cortada, a gente tem muito espaço aí para atuar. Então, primeiro, é preciso mudar. Eu acho que esse é um primeiro ponto, um primeiro recado. Segundo ponto nós temos as ferramentas, dá para fazer, né? É viável, é tangível, né? A gente tem aqui pessoas, pesquisadores qualificados, tem processos já consolidados, tem tecnologia, está aqui a Prevision já está aí aplicando em um monte de obra, porque o pessoal está vendo o valor, então, quer dizer, nós temos as ferramentas, temos as armas, por que nós não vamos... Então, se tem a necessidade e tem ali o conhecimento, bora fazer, entendeu? Então, aprender e praticar. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo aí de final, sem muita teoria, assim, na coisa, bora aprender, bora praticar, experimentar, testar, fazer, que é fazendo, né? Tem que ir lá e fazer, né? Vai lá e faz, né? Esses dias eu estava assistindo, até comentei com a Paula, assisti uma palestra de inovação que arrancou a tampa da minha cabeça aqui, que realmente era essa ideia, vai lá e faz, né? Tem que fazer. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo aí para todos, vai lá e faz. Mensagem do Thiago Matos, aí só para dar o crédito a quem dá o crédito. Que legal, Sérgio. É incrível, assim, como é bom conversar contigo, como é bom te escutar. Tu és muito didático, prático, tu tornas tudo isso que a gente está conversando, que é, querendo ou não, muito novo, né? No mundo todo, tu tornas isso exatamente como tu falasse, né? Palpável, é possível, e sentir isso na prática nos motiva muito. Tu sabes que o time da Prevision tem uma gratidão, te tem como uma referência aqui dentro, estamos próximos. Queria agradecer imensamente a tua participação, o teu tempo, a tua vontade, a tua energia. A gente nisso é muito parecido, os nossos propósitos. E até logo, conte conosco sempre. O time Prevision está aqui sempre de portas abertas. Beleza, show. Eu que agradeço, Paulo. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Também sou um admirador da maneira como vocês conduzem os trabalhos. Para mim é uma referência também. É um benchmarking, já falei isso para você já em outras oportunidades, mas falo aqui novamente, da maneira como vocês conduzem a empresa aí, né? Eu conheço aí várias pessoas, você, o Ian, mas já converso bastante com a Isadora, né? Com o Rafael, enfim, com a Maria, e conseguiram aí criar uma turma aí, todo mundo alinhado, mesmo propósito, uma galera muito legal, muito gostosa de estar junto, né? Acho que é isso que a galera também hoje procura, formar times que está todo mundo pensando na mesma vibe. Então, parabéns aí para vocês e obrigado pelo convite. Sempre à disposição quando vocês precisarem. Show de bola. Obrigadão, viu, Sérgio? Vou convidar também o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre Lean aí, seguir o Sérgio nas redes sociais, buscar ele aí no Instagram, no LinkedIn, ele tem conteúdos muito fantásticos aí sobre Lean, para quem quiser aprender um pouco mais. Convido também para seguir a Prevision, né? Quem quiser ficar por dentro do que a Prevision faz, Prevision que é uma plataforma para planejamento estratégico de obras. Então, para quem quiser conhecer mais, entra no nosso site, busca no Instagram, busca aqui mais vídeos no nosso YouTube,
ou então segue a gente no LinkedIn, a gente está aí postando conteúdos regularmente para fomentar um pouco mais aí dessa gestão nas obras, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Até logo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.